Então, aqui à minha esquerda nós temos o professor Mário Alencastro, responsável por toda a parte de pesquisa do Grupo Uninter, que vai falar com vocês sobre meio ambiente e sustentabilidade. E logo na sequência o professor Patrick, que muitos de vocês já conhecem, que vai falar sobre redes sociais, que com certeza é um tema que está muito na moda. Então, eu gostaria que todos prestassem atenção e, se tiver alguma pergunta, vai ser aberto espaço imediatamente após a palestra para que vocês façam a pergunta, ok? Boa palestra, professor. Obrigado por ter vindo. Sr. Castanheira, eu que agradeço a oportunidade de estar aqui com vocês hoje para conversar um pouquinho. Sempre a maior concentração fica no fundão, né? Aqui na frente a gente fica com as cadeiras vazias, mas imagino que o pessoal, à medida que for chegando, vai sentando um pouquinho aqui para a gente conversar. Hoje nós vamos ter uma fala aqui bastante atípica, tá, pessoal? Porque não é a palestra que usualmente eu gosto nem costumo fazer. Nós vamos falar sobre sustentabilidade, mas o foco, conforme foi dito aqui já, vai ser concurso, vai ser INAD, ou seja, a gente faz uma coletânea das palavras, do que eles costumam perguntar, do que eles costumam discutir, e procuramos fazer toda uma sequência, e dentro de 50 minutos, que vai ser o tempo da nossa apresentação, nós vamos procurar reforçar bastante isso aí, tá? Então, conforme o professor Castanheira falou, sou o professor Mário Alencastro. A minha área de atuação, eu sou engenheiro de formação, a minha área de atuação é meio ambiente e sustentabilidade. A gente hoje cuida de toda a parte da pesquisa acadêmica aqui do Centro Universitário Internacional Uninter. Também estou coordenando o projeto do nosso mestrado na área de sustentabilidade. Então, até para vocês ficarem sabendo, uma das alternativas que o Centro Universitário hoje tem é de se transformar numa instituição de excelência, e a nossa ideia é ter vários programas de mestrado. Hoje nós temos o mestrado em educação, a ideia também é ter mestrado em administração, mestrado em direito e mestrado em sustentabilidade, gestão socioambiental. Pessoal, na verdade, o que eu vou conversar com vocês, todos já sabem. O importante é fixar alguns pontos. Primeiro, a gente tem que começar fazendo uma constatação que é uma evidência. Hoje, nós estamos vivendo uma crise socioambiental no nosso planeta. Isso é a coisa mais óbvia, todo mundo sabe disso. O calor que está fazendo hoje aqui é atípico para Curitiba na primavera, no início da primavera. Eu me sinto plenamente à vontade, porque de onde eu venho, eu diria que hoje está até fresquinho, né? Eu venho de outro lugar, eu venho de um lugar muito mais quente. Mas é atípico isso, as alterações, né? Um dia eu estava lendo um artigo que saiu no jornal Folha de São Paulo. Tem um cara que escreve lá, um físico, e ele dizia o seguinte, que a crise política que o Brasil está vivendo hoje ainda corre um risco de sofrer um agravamento por conta de uma crise ambiental. Está previsto, gente, eu não vim aqui fazer nenhum discurso, nem tenho nenhum convênio com o boteco aqui embaixo, que às vezes a gente fala essas coisas, o pessoal fica nervoso, desce, vai tomar lá um refrigerante para se acalmar. Não é isso. Mas é possível que a gente tenha, nos próximos meses, uma onda de calor tão forte que ainda vai agravar o quê? A questão da agricultura, hoje uma das maiores commodities, uma das maiores fontes de renda que esse governo tem. Então, essas coisas são muito importantes. Me admira muito, ainda, no centro universitário, que a questão da sustentabilidade, que a questão ambiental seja tão pouco discutida em sala de aula. Para mim, isso é o assunto número 1, é a bola da vez, e parece que nós, professores, ainda não incorporamos essa realidade no nosso discurso. Eu me lembro de uma passagem que aconteceu durante a Segunda Guerra Mundial. Vocês sabem que a França foi invadida pela Alemanha em poucos dias. E perguntavam para os franceses, é possível que a Alemanha invada a França? Eles diziam, não, é impossível.
mas há uma grande probabilidade que a Alemanha esteja invadindo a França. Como que uma coisa é impossível e seja muito provável de acontecer? Qualquer pessoa que você conversa diz assim, está tendo uma crise ambiental? Não, isso aí não é, mas é bem provável que as coisas se compliquem nos próximos anos. Quer dizer, a gente tem um relacionamento meio esquizofrênico com essa questão do meio ambiente, com essa questão socioambiental. Em outras palavras, todo mundo sabe que temos um problema e ninguém se mexe para resolver esse problema. Por exemplo, a falta d'água em São Paulo, não é? A falta d'água que nós vamos ter aqui em Curitiba nos próximos anos. E isso é certo, pessoal. Não se iludam, vamos ter falta d'água por causa da falta de planejamento que os governos têm se repetido em não investir nessas coisas, e a gente está aqui vivendo como se nada estivesse acontecendo. Mas a gente não veio para falar isso aqui, não, tá? Evidenciar algumas coisas. Existe uma crise socioambiental? Sim. Por que existe essa crise socioambiental? Por conta do nosso modelo de produção e consumo, ou seja, produção industrial, comércio e consumo de massa, estão o quê? Ultrapassando a capacidade de recuperação do nosso ambiente. Então, é comum, no outro dia eu estava discutindo com meus alunos aqui de processos gerenciais, e eu dizia assim, a gente tem que entender a causa da crise ambiental. A causa qual é? Um modelo de produção e consumo que não serve mais. Nós não podemos mais viver, por exemplo, baseados numa coisa chamada obsolescência programada. Esse negocinho que eu estou usando aqui, para trocar os slides, ele foi feito para estragar rapidamente. O telefone celular que todos vocês têm foi feito para estragar rapidamente. Isso chama-se obsolescência programada, ou seja, você faz um investimento de algo que vai estragar e já tem um tempo de vida útil programado. Como é que a gente pode falar de uma política de resíduos sólidos se tudo praticamente que a gente usa é feito para durar pouco? Se durar pouco, gera o quê? Muito resíduo, e a gente tem que dar conta disso. A camisa que eu estou usando aqui é uma camisa de microfibra fabricada provavelmente na China. Por quê? Ninguém passa a minha camisa, então eu compro uma camisa que eu lavo, eu penduro no cabide lá e ela fica mais ou menos passada, embora esteja um pouco amarrotada, ela aguenta umas 3, 4 lavadas na máquina. Depois ela estraga. E eu tenho que jogar fora. Fazer o quê, né? Então, a gente afirma que estamos causando impactos irreversíveis no meio ambiente. Alguns autores mais apocalípticos dizem assim, a nossa chance de sobreviver até o final desse século aqui é de 50%. Vou repetir. A nossa chance de sobreviver até o final desse século é de 50%. Você sabe qual é a chance que eu tenho de sobreviver até o final desse século? Nenhuma. Eu vou morrer antes. Eu tenho 56 anos de idade. Mas quando a gente fala de sustentabilidade, a nossa perspectiva não é pessoal, é das futuras gerações. E eu acho que isso é uma coisa muito exagerada. Agora, eu diria que as nossas chances de termos uma qualidade de vida altamente comprometida até o final desse século é de 100%. Vai ter menos água, o ar vai estar mais contaminado, nós vamos estar vivendo com uma situação bem menos confortável do que a gente imagina. E alguns sinais são evidentes. Pessoal, o que vai acontecer no Rio de Janeiro ano que vem? Nós vamos ter Olimpíadas. Qual é o grande problema das Olimpíadas no Rio de Janeiro? Vamos lá, quem assistiu o noticiário esse final de semana? Arrastão. Aí o turista olha aquilo e diz, meu Deus, eu vou ter que ficar na praia dentro de uma gaiola. E é verdade. A questão social também está ligada com a questão da sustentabilidade. Outro problema que a gente tem para as Olimpíadas, a Baía da Guanabara e a Lagoa Rodrigo de Freitas, que vão ter as provas aquáticas, o cara vai participar de uma prova daquelas, ele corre o risco de pegar uma hepatite depois, uma disenteria, porque está totalmente contaminado. Então, a gente já percebe que essa questão ambiental ela mexe também com o bolso da gente. Por quê? Se o ambiente está ruim, significa que talvez a atividade econômica fique o quê? Comprometida. Senhores, quem aqui nesse auditório, porque quando a gente recebe o MEC aqui para avaliar a nossa instituição, eles dizem que o tema sustentabilidade e meio ambiente é tratado de forma transversal. Ou seja, que todos os professores nas suas disciplinas têm que abordar isso de alguma forma. Isso é verdade, gente?
Claro que não. O professor entra para dar aquela aula de contabilidade, o professor entra para dar aquela aula de marketing e se esquece do quê? Que isso aqui é transversal de tão importante. Nós estamos falando, sabe de quê? Do nosso futuro. Todos vocês, eu não sei quais são os cursos que estão aqui, vão trabalhar num ambiente de escassez, meus queridos. Não se iludam. E é isso que a gente conversa. Bom, quais são as causas, vamos dizer assim, dessa tal crise ambiental? Excesso de população. Ah, mas a taxa de crescimento na Europa está diminuindo. Ah, é? E a quantidade de imigrantes que estão chegando agora lá, sírios, libaneses. Vocês sabiam que essa confusão toda que está tendo na Síria, que desencadeou aquela guerra civil, teve origem numa grande seca que atingiu aquele país em 2008 e que obrigou pessoas a saírem do campo e viver em cidades, o que gerou uma grande tensão social? Vocês sabiam que esses nordestinos, que o pessoal às vezes fala, a turma lá do Nordeste, vem aqui para o Sul, não sei o quê. Esse pessoal começou lá no século XIX a fazer migrações internas dentro do Brasil por causa de uma coisa chamada seca. Então, e muita gente crescendo, a população cresce, sabe aonde? Onde tem gente pobre. Nos países que têm um índice de desenvolvimento humano baixo. Por que a população cresce nesses lugares? Porque não tem o que fazer? Não, aí significa fazer muita coisa interessante, né? Mas não tem o que fazer. A população cresce porque as pessoas não têm educação, não conhecem métodos contraceptivos. Então, a população vai crescendo aonde? Em áreas de tensão no mundo. Outra, os recursos naturais. Olha só, gente, presta atenção. Quando a gente coloca as palavras aí, é porque isso um dia vai ser perguntado para vocês. Recursos naturais renováveis e não renováveis. Pergunto para vocês, o petróleo é um recurso não renovável ou é um recurso renovável? Não renovável. Usou, gastou, acaba. Ah, tá. E a cana-de-açúcar? É renovável ou não renovável? Renovável porque a gente pode plantar, né? Agora, se plantar muito em condições de superutilização, o solo vai ficar exaurido e nós vamos perder esse recurso também. O fato é que a gente está começando a observar que os recursos naturais estão se evaporando. E para completar essa festa, a gente tem o quê? Um aumento brutal de poluição. Me parece uma coisa óbvia, porque quanto mais você utiliza os recursos naturais, mais resíduos você gera, maior a quantidade de poluição que a gente tem. Nós somos uma sociedade geradora de lixo, de toda a natureza, disso aqui até disso aqui, porque à medida que você vai ficando velho, você se torna alguém descartável numa sociedade competitiva que valoriza uma série de coisas, na qual uma pessoa de mais idade passa a não ser tão ágil, nem tão produtiva, conforme uma pessoa mais nova. Então, essa é uma característica. Se algum dia alguém perguntar para vocês, dá o quadro da crise ambiental, excesso de gente, escassez de recursos naturais e muita poluição, ou seja, a fotografia do apocalipse. Mas é o mundo que a gente faz, né? Então, vamos em frente. Por que isso? Porque nós vivemos um modelo industrialista. A gente vive uma sociedade industrial, na qual produzir cada vez mais significa o quê? Crescimento, riqueza, progresso. Só que a gente chama isso de utopia industrial, porque a gente aprende que os recursos naturais são ilimitados. Só que, muito pelo contrário, eles são o quê? Superlimitados. Então, a gente diz que a crise ambiental, ela aparece porque a gente está num modelo de desenvolvimento que simplesmente não funciona. As pessoas dizem assim, você está com um discurso meio marxista, comunista. Eu digo absolutamente. Eu estou fazendo uma crítica ao modelo industrialista que nós sabemos que ele não dá certo. Ah, mas espera aí, a gente faz produção limpa, ecoeficiência. Legal, isso ajuda a resolver um pouco o problema, mas não resolve jamais a causa mais profunda do que a gente está vivendo. Por quê?
essa promessa que nós tivemos de progresso infinito falhou. Vocês observarem hoje aqui, a gente tem o quê? Desigualdade brutal entre países ricos e países pobres. Nós chegamos aos limites ecológicos do nosso planeta, não dá mais para continuar. Quer ver outra? Tragédia ambiental. É isso que a gente está passando. Alguém aqui gosta de comer bacalhau? Uma delícia, né? Bolinho de bacalhau, então, né, Castanheira? Fritinho, chopinho geladinho. Agora, o bacalhau é um peixe caro pra caramba, né? Mas não era. Não era porque antigamente bacalhau era comida de pobre. Bacalhau hoje é luxo na mesa da gente. Por quê? Está havendo uma sobrepesca e o pescado está ficando cada vez o quê? Mais escasso. Então, são essas coisas. E aí, a gente sempre coloca o seguinte, que ao desprezar, atenção, professores de economia, nós, ao desprezarmos os recursos naturais, fizemos da economia uma ciência das coisas mortas. O que vale mais? A floresta amazônica de pé ou a floresta amazônica totalmente devastada? Isso é uma discussão muito interessante. No outro dia eu vi um palestrante falando sobre a escassez de água, não sei o quê. Eu falei, gente, a coisa é muito pior. O Brasil hoje vive do agronegócio. As fronteiras do agronegócio estão indo na direção da Amazônia. E todo mundo fica dizendo, olha, todo dia tem não sei quantos mil campos de futebol que são cortados em árvores na Amazônia. Pessoal, é muito pior. Porque, à medida que a gente caminha na direção da Amazônia, a gente está passando pelo Cerrado. O Cerrado é a região do Brasil, o bioma do Cerrado é a região na qual nascem, onde nós temos as nascentes das maiores bacias hidrográficas desse país. Ali você tem alguns rios, tipo São Francisco, e até mesmo alguns rios da bacia aqui do Rio Paraná, bacia amazônica, tem rios que nascem lá, Tocantins, Araguaia, e a gente está fazendo o quê? Está impermeabilizando o solo do Cerrado com a plantação de soja, com isso não está havendo a recarga dos aquíferos, e com isso nós vamos viver um cenário terrível de escassez de recursos hídricos nos próximos anos. E a gente não estuda isso na escola. Entendeu? E isso a gente tem que começar a pensar. Portanto, essa nossa ciência econômica, que só se preocupa com o lucro, com o ganho de capital, com o crescimento, ela vai nos levar a um fim não muito agradável. Não é que a gente não vai estar aqui daqui a 50 anos, a qualidade de vida vai estar bastante comprometida. Bom, além do mais, nós somos viciados, né? Viciados em consumo. Todo mundo aqui consome muito. Você vai no shopping center num domingo, está lotado. Você reparou que o shopping center é construído assim no formato de um templo, de uma catedral? Tem um artigo muito interessante que quem escreveu isso foi o Frei Beto. Ele diz assim, os shopping centers são as catedrais da modernidade. Todo mundo vai lá para buscar a felicidade. Se tu tem dinheiro, tu está no céu. Se você tem crédito, tu está no purgatório. Se você não tem dinheiro, você está no inferno. E depois todo mundo vai para uma comunhão coletiva na praça de alimentação. Não é? Somos viciados. Cada um de nós consome alguma coisa excessivamente. Eu gosto muito de citar um exemplo da minha família. Meu avô foi um homem muito abastado. Ele teve dinheiro, mas não teve juízo. Perdeu grande parte do que ele tinha. Não, se fosse hoje, seria com sexo, drogas e rock and roll, né? Mas naquele tempo era jogo, cachaça e várias mulheres que ele teve. Eu tenho vários primos e é tudo com a mesma cara que eu, quer dizer, um desastre, né? Tudo parecidinho, tudo filho lá do meu avô. Só que o interessante, quando ele tinha dinheiro, ele tinha 2 pares de sapato, 2 ternos, meia dúzia de camisa. E era suficiente. Hoje em dia, qualquer pessoa mais ou menos carente tem um monte de sapato, mulher então tem sapato para tudo que é lado, não é verdade? E sapato que não usa. Aí a gente está falando de obsolescência agora perceptiva. Troca a moda, você tem que ir ali fazer um crediário para trocar a sua roupa, não é verdade? E com isso a gente vai movimentando o quê? A roda do consumo. Isso é um problema que a gente tem, mas é um problema que é difícil de resolver.
Quer ver uma coisa infernal? Carro na rua. Eu tenho carro. O professor Castanheira tem 8 carros. Gostaria de ter, né? Mas o fato é que não dá para a gente abrir mão do carro, porque as cidades e tal, quem não tem quer ter. E se a gente parar de comprar o carro, gera o quê? Desemprego. Então, é uma coisa complicada. Se ficar, o bicho come, se correr, o bicho pega. Mas aquela história, né? Um americano médio hoje consome, em média, mais do que seu próprio peso por dia em produtos. Olha, eu peso 84 quilos. Um americano, em média, o americano lá consome lá 50, 60 quilos de produtos por dia. Faz uma experiência. Olha, cadê o professor Anderon? Eu vou propor isso lá para os alunos, para verificar como é que é o lixo de uma família. Num domingo à noite, tem de tudo ali. Garrafa, latinha. E a gente gera muito resíduo, porque a gente consome demais. Se alguém não concorda, é só dar uma olhada hoje, quando chegar em casa, a quantidade de quinquilharia que tu tem que você não precisa. As mulheres, então, quando abrem aquele armário do banheiro, é uma coisa de louco, né? Não sei como é que elas se entendem de manhã, um monte de batom, e meu Deus. Mas é assim que o mundo anda, né? Olha, uma outra coisa interessante, você sabia que uma família ocidental gasta mais com bichinho de estimação do que é gasto com um ser humano em Bangladesh ou no Haiti? A gente cuida mais dos nossos bichinhos de estimação do que a gente cuida da... Olha, eu trabalho aqui perto do Largo da Ordem, eu fico ali na Rua 13 de Maio. Quando quiserem nos visitar, estamos lá. No outro dia, eu vi uma correria danada porque tinha um gatinho machucado, lindo, uma fofura. Todo mundo querendo adotar o gato. Você passava 2 metros para frente, um mendigo jogado lá, todo cheio de pereba, pedindo, oh, me ajuda a comer aqui, tal. O pessoal passar por cima do mendigo, de olho no gato. Ou seja, os bichinhos passaram a ser mais importantes do que as pessoas, o que tem o seu lado diferente, mas, ao mesmo tempo, não deixa de ser uma disfunção. E o que eu acho mais engraçado é que o cara, às vezes, vai lá na igreja, no culto, e diz, está todo mundo irmão, todo mundo é filho do mesmo pai, só que somos irmãos mais ou menos, né? Somos, assim, de certa forma, irmãos do nosso jeito de ser. Nós somos viciados em consumo, nós temos que consumir até morrer, sabe? E aí, se todo mundo aqui consumisse no nível de um americano classe média, gente, ia ser necessário 3 planetas iguais ao nosso. Vamos lá. Quantas pessoas tem hoje no planeta? Quanto? 7 bilhões. Veja, 7 bilhões. Desses 7 bilhões, 2/3 desses 7 bilhões vivem em condições que a gente considera de pobreza. 1 bilhão de pessoas vive com menos de $2 por dia. Então, quer dizer, são 7 bilhões de pessoas. Como é que é? Obsolescência programada. Mas a maioria é pobre. 2/3 da humanidade é pobre. Agora, se surgisse uma figura messiânica, baixasse aqui e dissesse, olha, todo mundo vai viver meio que igual, não dá. Porque a gente não quer ser igual a um cara que mora lá no Haiti. Fala a verdade. Você quer ser igual a um cara que mora lá na Nigéria? Não quer. Você quer ser igual a um cara que mora lá na favela da Maré do Rio de Janeiro? Não quer. A gente quer ter as nossas coisinhas, não é? Então, a TV de plasma, não é? Ter um computadorzinho, ter um telefone celular que permita fazer um monte de coisa, o WhatsApp. Isso é um inferno, gente. Eu caí na besteira agora de receber os e-mails do centro universitário no meu telefone celular. Foi a maior loucura que eu fiz da minha vida, porque chega e-mail toda hora, e tudo é urgente. Então, eu passo a minha vida inteira. Minha mulher falou assim, você arrumou uma amante, você não larga esse telefone. Eu digo, é o Ninter, porque agora eu recebo e-mail, e agora inventaram o WhatsApp, tudo se negocia por WhatsApp, o tempo da gente foi embora, pessoal. Quando inventaram a internet, eu falei, agora eu vou trabalhar menos. Por quê?
quando eu comecei a dar aula, eu comecei a dar aula lá pelos idos de... Deixa para lá, né? Alguns não eram nem nascidos, não sou que nem o Castanheira, que já está completando um centenário de magistério, mas no meu tempo tinha a Dona Elvira. A Dona Elvira era aquela senhora que você entregava o caderno com as notas e ela passava limpo. Agora, o professor Anderon ficar, escuta, já lançou as notas no sistema? Eu falei, não, porque agora tem o sistema. O sistema é uma coisa que inventaram para eu trabalhar mais. Antigamente você ia no banco e falava com uma pessoa, né? Agora você fala com uma máquina que às vezes eu erro lá e às vezes eu pago a conta 2 vezes. Então, quer dizer, a coisa está meio louca. E a gente quer ser o quê? Uma pessoa de classe média boa, bem assim, um padrão de vida bom. Precisa de mais 3 planetas, viu, gente? Porque não tem para todo mundo. Não com esses padrões de produção e consumo. Agora, a questão é a seguinte, será que nós somos mais felizes do que nossos avós? Eu não tenho, pois é. Eu tive um avô que morreu com 102 anos de idade, e ele dizia que era mais ou menos isso aí. Ele falava assim, que no tempo dele não tinha nem papel higiênico. Então era horrível, né? Imagina você, né? Não sei, nem sei como é que eles faziam nessa hora. Não tinha água quente fácil, mas em compensação, ele dizia, a gente tinha mais tempo, a gente conversava mais, o estresse era... Mas em compensação, quando vinha uma frente fria, o cara ficava gripado, ficava doente, morria de, sei lá, pneumonia, porque não existia antibiótico também. Então, não perdemos muito de qualidade de vida, sem dúvida nenhuma. Aí vocês vêm aqui, trabalham de noite e tal, quando chega em casa, já tá, a cara metade já está dormindo, os filhos já estão dormindo, você não conversa mais com as pessoas, domingo tem que fazer trabalho, não é? Tem trabalho interdisciplinar para fazer, como é que chama? É o TI, o PI. Gente, isso é um inferno. Porque no tempo que a gente tinha que usar... eu tenho diploma de datilografia, escrever um artigo com datilografia é bem mais tranquilo do que no computador, porque o computador ele corrige e tal, o que o professor faz? Pede mais coisa. É inventar a educação à distância, você tem que estudar sábado, domingo, segunda, enfim, acabou, né? E aí a gente começa a falar de sustentabilidade, que, segundo alguns, deveria ser o quê? A base de uma nova economia. Ou seja, uma sustentabilidade deve basear o quê? Uma nova perspectiva, uma nova visão de mundo. Ou seja, os recursos naturais, as tecnologias, deveriam ser utilizados a favor das gerações presentes e das gerações futuras. É isso que a gente traz aqui. À medida que o modelo tradicional não está dando muito certo, há uma proposição de uma estrutura mais nova, mais sustentável. Antes de avançar, eu queria fazer uma pergunta para o auditório. Alguém aqui saberia me responder com as suas próprias palavras a definição de desenvolvimento sustentável? Quem que poderia me dizer isso? O que é o desenvolvimento sustentável, pessoal? A própria palavra já diz. É desenvolver de forma sustentável. Agora, olha o que está escrito ali. Garantindo a vida de hoje, sem comprometer quem? Gerações futuras. Aí vocês vão fazer um concurso, vão estar no ENAD, o cara pergunta, assinale a alternativa correta no que diz respeito ao desenvolvimento sustentável. Desenvolvimento sustentável é garantir a qualidade de vida das gerações presentes sem comprometer as gerações futuras. Legal isso, gente? Está bem claro? Ou seja, a definição oficial é essa. Suprir as necessidades da geração presente sem afetar a habilidade das gerações futuras de atender às suas necessidades. Ou seja, precisamos ser um pouco menos egoístas e pensar um pouco mais no que vem pela frente. Bom, o pessoal costuma dizer muito que o desenvolvimento sustentável, isso foi muito discutido, aliás, eles adoram perguntar isso. Vou voltar para vocês poderem pensar. Quando é que se discutiu seriamente o desenvolvimento sustentável na história, vamos dizer assim, do pensamento mais recente? Em que cidade e em que ano se fez a primeira grande discussão sobre desenvolvimento sustentável, pessoal? A cidade do Rio de Janeiro, quem falou? Levante a mão, por favor. Você mata todas, né, cara? Sem ser ele. Rio de Janeiro, em que ano? 1992. Tá? Então, lá no Rio de Janeiro, a cidade mais linda, mais espetacular do mundo, que abriga
o maior, o melhor, o mais sensacional time de futebol da história da humanidade, que é o Clube de Regatas do Flamengo, entendeu? Que tem um genérico aqui em Curitiba chamado Atlético Paranaense. Olha, nem tudo é tão ruim aqui. O time que bota mais gente no estádio, oi? É o Flamengo, né? Perdeu para o Coxa, porque o Coxa dá azar, né? Agora, nem tudo está perdido no futebol paranaense, porque não tem Vasco aqui. Porque se o Vasco... Estão dizendo que o Vasco vai se mudar, vai se fundir com o Paraná Clube. O Atlético também perdeu. Perdeu. É o problema da cor. O professor Castanheira diz assim, ele é vascaíno, nem tudo nas pessoas são boas. Ele diz assim, que o Vasco só ganha de time vestido de vermelho e preto. Então, deixa quieto. Pessoal, uma coisa é certa, para a gente avançar um pouquinho. Quando fala de desenvolvimento sustentável, a gente está falando de atender 3 grandes dimensões. O que está escrito ali? Uma dimensão econômica, uma dimensão social e uma dimensão ambiental. Isso aqui, mais ou menos, a gente precisa não perder. Quando eu penso em desenvolvimento sustentável, eu não sou maluco de entrar numa sala de aula e dizer, olha, tem que deixar a dimensão econômica de lado. Porque se eu falar isso, eles me dão um bilhete azul aqui e diz, olha, passa lá no RH porque você está falando bobagem para os seus alunos. Mas quando eu digo atingir a dimensão econômica, mas hoje em dia é até uma exigência de sobrevivência no próprio mercado competitivo do jeito que é, também contemplando o que é a dimensão social e a dimensão ambiental. Ou seja, as nossas organizações precisam atuar de forma mais limpa, mais eficiente e com responsabilidade social. Ok, pessoal? Então, lá no Rio de Janeiro, lá na Rio 92, sai um documento chamado Agenda 21. Pessoal que vai fazer concurso, pessoal que vai fazer ENAD, eles adoram perguntar, qual foi o documento gerado lá na Rio 92? Qual é a resposta? Agenda 21. Por que Agenda 21? São as ações socioambientais para que século? Século 21. Alguém aqui sabia, alguém aqui já teve a curiosidade de ver o que tem escrito nessa Agenda 21? Bom, a gente fica o compromisso aqui de quem estiver interessado, a gente passa uma cópia da Agenda 21, o meu e-mail, vocês viram lá, mario.a@unite. Gente, não dá para terminar um curso superior sem saber que existe um documento chamado Agenda 21, caramba. Não dá. Eu trabalhei durante 5 anos na área de recrutamento e seleção de uma empresa vagabunda, pequenininha, chamada Embratel. E eu perguntava para os caras, quando eles iam lá fazer entrevista, você tem noção de sempre um assunto geral, política, alguma coisa assim? O cara não tinha noção e dizia, meu amigo, foi um prazer conhecer você. Até a próxima. A vontade que eu tinha, bom, bota esse cara a pontapé para fora daqui. Porque nós não temos o direito de fazer opção pela mediocridade, gente. A gente tem que procurar estar antenado com as coisas que acontecem. A Agenda 21 é discussão hoje nos grandes fóruns internacionais que acontecem. E a gente termina a faculdade sem saber o que é isso, pô. Não dá. Não dá mesmo. Bom, aí já estamos na fase final da nossa conversa. A cada 20 anos, essa turma se reúne. Então, teve a Rio 92, 20 anos depois, nós tivemos a Rio... É só fazer a continha. Né? Tivemos a Rio mais 20, onde a gente falou muito de 3 coisas. Crescer, incluir e proteger. Proteção ambiental, o que é, pessoal? Garantir a nossa biodiversidade. Garantir a abundância de recursos naturais que nós temos. O Brasil tem a maior biodiversidade do mundo. E, no entanto, nós temos a maior taxa de destruição da nossa biodiversidade. É uma contradição. A gente fala em inclusão social. Sustentabilidade envolve o quê? As pessoas,
Aí eu fico olhando assim, pô, o cara vai falar de meio ambiente. Aí você pensa no mico-leão dourado, você pensa na ararinha azul, você pensa no golfinho, você pensa no urso polar, não é? Ninguém aqui pensa na aranha marrom, no jacaré do papo amarelo, na jararaca. Eu já lembrei da minha sogra, mas falecida, eu vou melhor não mexer com essas coisas. A gente só pensa naquilo que é bonitinho e aquilo que a gente gosta. Vocês sabiam que essas empresas que fazem trabalho de marketing ambiental, marketing verde, elas costumam fazer um apelo muito forte na questão daqueles animais que têm apelo sentimental, tipo urso panda, todo mundo gosta de pegar, vai pegar, enfim, todo mundo gosta dessas coisas bonitinhas. E me parece que esquece que gente faz parte do ambiente. Aliás, eu acho que a palavra meio ambiente é uma coisa errada. Não existe metade do ambiente. Existe um ambiente inteiro, da qual o ser humano faz parte. Mas a gente prefere dizer que as pessoas pobres que nos cercam nas ruas de Curitiba, São Paulo e Rio de Janeiro deveriam todas ser exterminadas. Porque são pessoas que nos incomodam. Lá na minha terra, o Rio de Janeiro, tem gente querendo... você vê um discurso fascista no sentido de dizer que as pessoas mais pobres não podem ir para a praia. As pessoas mais pobres devem ir para a praia. O que acontece é um problema social que coloca milhares de pessoas à margem da sociedade, mas essas milhares de pessoas são tão seres humanos quanto nós. Nós temos o quê? Um problema socioambiental terrível. E aí a gente não gosta de tocar nessas coisas. Se fala muito hoje em energia renovável. Vocês sabiam que a Alemanha hoje já está chegando a um número? Não estou querendo dizer que alemão é melhor do que a gente, não, tá? Falo de novo. Alemão não é melhor do que brasileiro, europeu não é melhor do que brasileiro. Eles começaram antes. Eles têm alguns milhares de anos de história antes da gente, enquanto cultura ocidental, quanto essa matriz ocidental que a gente vive. O que acontece é o seguinte, eles detonaram todos os recursos naturais que eles tinham, inclusive funcionaram como verdadeiros predadores dos recursos naturais que a gente tinha disponível na África, na América. O fato é que hoje eles estão mais adiantados que nós. 70% da energia gerada na Alemanha é energia renovável, energia solar, energia eólica, muito pouco de combustível fóssil. Pergunta, faz mais sol no Brasil ou na Alemanha? Brasil. Venta mais no Brasil ou na Alemanha? Aqui. É uma pergunta, por que a gente não investe tanto em energia renovável? Porque a gente ainda está correndo atrás do trem da história. Vários tipos de energia que a gente poderia estar usando. Se fala muito nas empresas em produção limpa e ecoeficiência. Senhor Castanheira, quanto tempo eu tenho? 15 minutos. Se fala muito em produção limpa e ecoeficiência. A gente vai deixar um tempinho para tirar algo para a gente poder conversar. Pessoal, antigamente, as empresas elas procuravam produzir e elas não se preocupavam muito com o gasto de energia que elas tinham e muito menos com o volume de resíduos que elas jogavam no ambiente. Pergunta, dá para alguma organização produzir gerando resíduo e gastando muita energia? Dá para uma organização ser competitiva abusando dos recursos que são cada vez mais escassos, leia-se mais caros? Não tem condição. Pergunta, aí você vai, quem é de processos gerenciais aqui, por favor, levante a mão. Quem é de administração? Contabilidade. Você acredita que no outro dia, um ex-aluno meu, eu dei aula em quase todas as instituições de ensino aqui de Curitiba. Um ex-aluno de contábeis da Santa Cruz me procurou desesperado, porque o empresário lá, a empresa que contratou, queria que ele fizesse um cálculo sobre uma relação custo-benefício pela troca de todas as lâmpadas, não é, convencionais por lâmpada de LED.
E o cara veio assim, eu digo, pô, vamos sentar aqui e tal. Eu percebi que a dificuldade dele não era em fazer a conta, era simplesmente de fazer uma avaliação, diria que até intuitiva, em cima da eficiência energética de uma lâmpada de filamento e uma lâmpada de LED. Eu falei, meu amigo, não sei em que mundo você vive, acontece que existem países que já estão proibindo a fabricação de lâmpada de filamento. E quer dizer, o cara estava no século XIX ainda, sei lá onde que ele estava, mas sabia calcular juros perfeitamente. Eu digo, bacana, é o teu ofício, eu sou engenheiro civil. E os meus colegas engenheiros sabem fazer sobrados. Eu sei fazer sobrado, mas faz sobrado igual fazia na década de 1940. Um baita desperdício de água, um baita desperdício de energia. Imagina aqui Curitiba, para onde que você vai apontar as janelas da sua casa? Para a face norte ou para a face sul da cidade? Face norte, por quê? É onde tem insolação todo ano. Então o cara constrói o sobrado de costas para o sol. Eu digo santa ignorância. Agora construir os estádios da Copa aí, exigindo que a certificação de qualidade ambiental no sentido de aproveitamento de água da chuva, de aproveitamento de descarga. Meus colegas engenheiros ainda não acordaram para isso. E não acordaram, sabe por quê? Porque a gente não trabalha isso nas nossas instituições de ensino, mesmo nos cursos de engenharia. Quem que falou que é da administração aqui? Olha só, se a gente estivesse aqui na Idade Média, provavelmente uma pessoa que é do curso de administração, de processos ou de contábeis, estaria estudando teologia. Por quê? Porque na Idade Média a gente vivia em função de uma instituição chamada... Tem um rapaz com a camisa do Coxa ali, ó. Meu amigo, você sabe que os rubro-negros aqui estão revoltados, entendeu? Eu fiquei agora, perdi até o rumo do que eu ia falar. Ah, tá. Eu ia dizer que se a gente estivesse na Idade Média, a gente está estudando para ser padre ou freira. Hoje em dia, a gente estuda para trabalhar no mundo dos negócios, então na tecnologia. Portanto, quem é responsável por toda essa confusão daqui para frente serão os engenheiros, os administradores, os contadores, o pessoal ligado à área de negócio. Então, a gente tem que se inteirar nisso aí. Transporte limpo, gente. O sistema de transporte de Curitiba está um caos, não está? Mas já foi bom, não foi? Não vou falar mais nada. Tem aquela bicicletinha que você aluga. Vocês pensam que as pessoas não usam? Usam. Mas para isso tem que ter infraestrutura. Você não pode ser atropelado andando de bicicleta no meio da rua. Também não pode dar uma... como é que é? Cicloativista, aquele ciclista chato, que corta na frente dos carros e aí você acha... Enfim, consumo consciente. Uma aluna do curso de processos gerenciais, ela está sempre muito bem vestida. E eu observava a menina e dizia, essa moça deve gastar uma fortuna comprando roupa nova. E sabe qual foi a minha surpresa agradável? É que ela não compra roupa. Ela faz parte de um clube que as pessoas trocam coisas que estão novinhas ainda. Vamos supor, eu tenho vários ternos na minha casa, são todos muito novos, só que eu dei uma engordada, e aí na hora de abotoar aqui, não vai mais. Eu já cheguei à conclusão que eu nunca mais vou ter a cintura que eu tinha uns 3 anos atrás, acabou. Excesso de vida sedentária, excesso de iogurte, não, né? Cerveja, enfim... Esse clube eu chegava lá com o meu terno, deixava lá, simplesmente eles faziam o quê? Uma troca. Isso é consumo consciente, pessoal. Quantos que têm carro e vêm sozinhos para o trabalho? Às vezes não dá, né? Mas se esforçar um pouquinho... Eu trabalhava numa outra instituição de ensino e eu era responsável pela Agenda 21 da outra instituição. E nós fizemos o quê? Um esquema de transporte coletivo. Cada aluno que desse carona para mais 2 podia parar no melhor lugar do estacionamento. Funcionou a primeira semana. Segunda semana, os caras já não estavam mais querendo dar carona. Por quê? Ah, porque fulano é muito chato. Fulano torce pelo coxa e não sei o quê. E já não queria. Um esquema de transporte coletivo faliu porque a gente é extremamente voltado às ações individualistas. Não estou fazendo discurso moralista aqui, não. Eu também sou. Eu tenho
hábitos de consumo, que eu nem vou falar aqui, porque senão eu saio preso aqui dessa palestra. Cada um tem seu segredo, sei lá, cada um gosta de gastar. Eu gosto muito de usar shampoo. Eu acho que é trauma de careca. Todo careca compra muito shampoo. É uma coisa incrível. Meu pai é muito careca, ele tem milhões de shampoos, de papai não precisa mais. Ele, mas é o... Quer dizer, cada um tem seu negócio, né? E aí, pessoal, a gente encerra, temos aí do que, uns 5 minutinhos? Para, caso alguém tenha interesse de dar continuidade aí à nossa conversa, temos 5 minutinhos para trocar ideia, para alguma pergunta que vocês queiram fazer. Espero que eu não tenha sido muito chato e enjoado com aquele discurso de ambientalista chato, não sou. Gostaria de ouvir vocês um pouquinho. Ninguém? Professor Castanheira, eles não gostaram da minha apresentação. Eu sabia que você... Meu nome é Igor, eu sou do curso de administração. Foi uma ótima palestra, parabéns ao senhor. Na verdade, eu acho que seria um comentário, né? Não seria bem uma pergunta. Eu acredito que se as nações desenvolvidas tivessem prestado um pouco mais atenção no protocolo de Kyoto, quando foi lançado o projeto, eu acredito que nós não estaríamos nessa situação agora. É claro que Estados Unidos, muitos países no momento não quis assinar o protocolo na época, porque eles estavam em plena expansão de economia. Então, eu acredito que se a ONU tivesse colocado um pé firme, ter obrigado os países a terem assinado o protocolo de Kyoto, eu acredito que hoje o planeta não estaria tão precário nessa situação. Perfeito. Agradeço muito a sua intervenção. Aliás, você me ajudou bastante. Anota o nome dele para a gente fazer depois uma remuneração em termos acadêmicos, né? E digo mais, agora nós vamos ter Paris para discutir a questão do clima, e eu aposto com você, se ano que vem nós estivermos aqui para conversar, a frustração vai ser a mesma. E aí vai estar mais calor, mais problema, e nós vamos estar sentadinhos aqui assistindo palestra sem fazer absolutamente nada para resolver esse problema. Para concluir, pessoal, a última fala de hoje. Vocês já ouviram da questão do... Opa, temos mais uma pergunta. Meu nome é Bruno, sou do curso de administração também, e eu tenho uma página no Facebook chamada Fatos Desconhecidos. Eu vi nessa página que a China está construindo uma cidade inteira sustentável. Toda a cidade é sustentável, tudo nela. Então é uma coisa bem impressionante, sim, que eu nunca imaginei. E eles estão fazendo lá na China, essa cidade. Impressionante e contraditório. Ao mesmo tempo que a China faz isso, ela é uma das maiores agressoras na questão de emissão de gases poluentes. Mas isso é assim mesmo, sabe? Existe essa dicotomia de coisas que são feitas e outras... Mas, enfim, é uma Dubai, outros lugares. Pessoal, já ouviram falar da síndrome do sapo fervido? Não faço isso em casa. Você pega um sapo, não é macumba, não. Você pega o sapo, não, gente, não é trabalho, não é despacho. Você bota no sapo não, na verdade, uma rã. Esquenta a água, deixa a água ferver, pegue a rã e largue a rã na água fervendo. Vocês sabem o que vai acontecer com a rã? Praticamente nada. Quando ela sente que está chegando no calor, ela dá um salto, o sistema nervoso dela reage e ela pula. Ela não chega nem a entrar na água. Agora, pegue esta mesma rã, gente, não façam isso sozinhos em casa, me chamem que eu faço junto com vocês. Pega uma panela com água fria, coloca a rã dentro e vai esquentando, a rã ela vai sentir confortável, e tem uma hora que a rã morre, porque foi uma coisa gradativa. A gente costuma dizer que nessa questão do meio ambiente é igual a síndrome do sapo fervido. Se a gente, de repente, amanhecesse, estivesse tendo uma catástrofe no mundo, nós reagiríamos muito rápido. Mas como a coisa vai acontecendo todo dia e lentamente, o nosso poder de reação é baixíssimo. Portanto, quando nós dermos conta, não haverá mais tempo para fazer quase nada. É isso aí, pessoal.
Encerro a minha fala de hoje. Agradeço muito a paciência de vocês.